Rapaziada, chegamos aos 20 mil inscritos no YouTube e vamos cumprir nossa promessa, Gastão. Prometemos que quando chegássemos a 20 mil, teríamos a segunda parte do programa do Metallica. Então, nesse programa, Metallica. Aliás, já propõe a próxima, hein, Clemente. 25 mil, a gente faz a segunda parte do Iron Maiden. É isso aí, mano. Começar então no Metallica exatamente onde ele parou. Na morte do Cliff Burton em 1986, morreu em setembro num acidente de ônibus. De ônibus, morte trágica, né? Entre a Suécia e a Dinamarca, a gente já falou sobre isso. Eles não podiam parar, Clemente, né? Sim, eles tinham um show no Japão, né? Um contrato milionário, eles não podiam parar, né? Em um mês eles já estavam fazendo várias audições, né, com baixistas. Eles fizeram audições com 40 baixistas, é isso? Mas eles estavam tão de saco cheio, né? Que cada um que entrava tocava duas notas. Imagina, cara, né? Os caras estavam ali totalmente down. Qualquer um que entrava, eles estavam sem a menor paciência, né? Eles gostavam muito do Cliff Burton. O Cliff Burton é um cara que agregava, ele meio que deu uma definida no som deles. Foi um cara fundamental para a banda, né? Até a mudança deles para São Francisco foi graças ao Cliff Burton, né? Que mudou completamente a carreira da banda. E aí quem que foi escolhido? O Jason Newsted, que era do Flotsam and Jetsam. E ele foi meio pego pra Cristo, né? Porque, tipo, os caras estavam de saco cheio e meio, vamos tirar as músicas aí. O tempo inteiro zoando ele, né, cara? Quer dizer, ele teve que ter muita paciência. Sim. Acho que algumas coisas ajudaram. Sim, pelo que eu vejo, o Metallica ele sempre ajuda muito os seus baixistas. Financeiramente, né, e tal. O Jason aguentou ali quietinho, né? Porque realmente era a posição dele na banda, era ser um novo baixista, era uma responsa na época gigante, porque o Metallica já era grande. Sim. Em 87, logo depois já lançam o primeiro, que é um EP, né? É o único que eu tenho aqui em... É um EP só de covers, né? Só de covers, cara, aqui. É o Garage Days Revisited. Eles gravaram até Misfits, tem Killing Joke, tem Diamond Head, que era um clássico da nova onda do metal britânico. É louco que você vê que as influências do Metallica são bem variadas, né? São bem díspares, assim. Tanto que o Misfits aqui foi em homenagem ao Cliff Burton, que era a banda favorita dele, ele tinha tatuado o Crimson Ghost, ele tinha tatuado aquela caveira que é o símbolo do Misfits. Né? Que louco, velho. Logo depois gravaram só um EPzinho só para esquentar, fazer o nome de novo, estamos vivos, já temos novo baixista. Sei. Gravaram o disco em 1988 lançado, que é And the Justice for All. Esse disco é sensacional. Apesar de ser muito mal mixado, né, cara? O som é horrível, né? Eu também acho, cara. Foram eles mesmos. Foi o Lars e o James, cara. Tanto que não tem baixo, né? Uma das mágoas do Jason Newsted é que ele fala, cara, eu ouço o disco, não aparece o baixo, e de fato não aparece. Não cara. aparece baixo, eu tava ouvindo agora, e é louco que eles gravaram o primeiro clipe deles, né, que é o clipe de One, né? Exatamente, quer dizer, eles se recusavam antigamente a ter videoclipe, videoclipe. Aí realmente faziam o primeiro, que foi um estrondoso sucesso na MTV. Não, e o louco que eles usaram trechos de um filme clássico sobre a Primeira Guerra Mundial e tal, e ao invés deles pegarem simplesmente, pedirem autorização para usar as imagens, eles não, compraram os direitos do filme todo. Pra usar à vontade. Pra usar à vontade, cara. Isso é muito legal. Por causa do sucesso de One, principalmente, And Justice for All foi a primeira vez que eles entraram no top 10 da parada. Nunca tinha acontecido, porque eles nunca receberam força de ninguém. Na verdade é isso. Eles nem tinham videoclipe pra MTV tocar, e as rádios ignoravam, né? Porque o som era muito pesado. E tem outra, né? Foi a primeira vez que eles pararam de praticar a famosa autossabotagem, né? Porque eles não tinham clipe, eles não tinham nada. Acho que eles deram vamos dizer assim, eles se liberaram à indústria, né? E aproveitaram bem depois esse veículo que são os vídeos, né, cara? Fizeram vários aí na carreira, né? Sim, do primeiro pro... Quer dizer, em 1988 lançam And Justice for All, entrou no top 10, sucesso absoluto, o que eles fazem? Caem na estrada e saem tocando. Claro. 89 vem pro Brasil. Eu não tava aqui, Clemente, eu morava nas Inglaterra, tava lavando o prato lá. Cara, você lavou muito prato e não viu. Dizem que o show foi sensacional, eu não fui também. Também não era a tua cara aí no Metallica em 1989. Eu sei que foi um show no Ibirapuera e foi antológico. Pelo menos os meus amigos que gostam falam que foi antológico e fazia parte justamente dessa turnê do And Justice for All. Sim. Já estão visando o próximo álbum. E aí, visando um grande mercado, eles chamam quem? Bob Rock para produzir o próximo álbum. Porque era um produtor canadense, já tinha trabalhado com Bon Jovi, com Motley Crue, com umas bandas mais pop, até com Bush, saca? Essas bandas um pouco... Tentou mexer no som do Metallica pro próximo álbum, que é o Black Album, que eu acho que é o álbum mais bem sucedido da história dos caras. Claro. Né? A princípio o cara é ultra mal recebido, né, cara? Porque chega lá Bob Rock, eu acho o seguinte, o som de vocês é isso, isso e aquilo, o Lars Ulrich e o James falam, quem é esse cara aí, meu, tá falando, né?
Quer dizer, demorou para ele começar a botar os toques. Sim. E de fato, ele mudou um pouco o som do Metallica. Né? Sim, mudou totalmente o som do Metallica, se você pensar bem, né? A concepção do disco. Sim. Tanto que demorou 10 meses para ser produzido. Imagina, cara. 10 meses para ser produzido. Foi um parto. Assim, eles queriam um som perfeito de bateria, sabe? Eles queriam um som perfeito em todos os sentidos. Não, e afloraram as tretas internas, né? Porque ficar tanto tempo junto no estúdio, né, cara? Neguinho começa a se estrear, né? Conflitos absolutos. Conflitos. Primeiro single desse álbum, Enter the arrebentou. Sandman. Um dos riffs mais legais de guitarra, mais reconhecíveis, né? Onde você tocar Sim. aquele riff, você vai falar, isso é Metallica. Isso é Metallica. A música vai para primeiro lugar na parada. Meu, e aquele clipe é sensacional. É muito bom. Eu comecei a gostar de Metallica. Eu sou mais pop, então, será? Tá vendo? E eu lembro, eu tava na MTV na época, hein? Fúria Metal, quando a gente recebeu o clipe aí de Enter Sandman, a gente falou, uau, velho, tamo feito. Cara, eu falei assim, cara, essa banda vai estourar. Como de fato estourou. É. Nesse disco tem alguns riffs, né? Wherever I May Roam, Sad But True, The Unforgiven. Tem uma música atrás da outra, cara. Meu, esse disco é sensacional. Na época eu torci o nariz, eu confesso Sério? a você. Eu não gostava tanto, assim, eu era fã do Metallica com Cliff Burton. Quando saiu o Black Album, eu olhei a capa é estranha, também não tem nada escrito, né? Eles falaram que era pra focar na música. Olha que louco, né? Foi a mesma coisa quando eu ouvi o London Calling do Clash 79. Falei, hoje eu gosto. Hoje você deve gostar desse álbum do Metallica. Admiro muito, cara, acho um dos grandes trabalhos da banda. Tá vendo? Sucesso absoluto, botou a banda lá na cabeça mesmo. Sim. Ali eles vieram uma banda grande, só de estádio, já fazem uma turnê que leva quase Gigantesca. 3 anos, Clemente. Cara, eles passaram por Moscou. Acho que foi o Monsters of Rock de Moscou, é isso mesmo? Show importantíssimo. Primeiro Monsters of Rock em Moscou, lotado não sei quantas mil pessoas, a polícia descendo o sarrafo. Polícia legal. Polícia muito legal, não estava acostumado, né? Um país ultra fechado, a Rússia na época Esses era caras estão se matando, os caras dando morte. E era meio isso, os caras batendo cabeça e eles achavam que era briga. Né? Porrada neles. Tocou mais AC/DC, Black Crowes e o Pantera também nesse Monsters of Rock. Caramba. 92, resolvem fazer uma turnê com as duas maiores bandas de rock da época, Metallica e Guns N' Roses. Só vão Nossa tocar em Senhora. estádio. Tem um show em Montreal que a gente falou no nosso Revilero do Guns N' Roses. Sim. James Hetfield tá ali no lugar errado, na hora errada, fogos de artifício queimam o braço dele, Putz. eles interrompem um show, lembra? Ele ficou Lembro, sério, lembro. foi sério o negócio. Ah. Interrompem o show, eles falam, tomara que o Guns N' Roses faça um show agora dobrado, né? Pra Sim. um show um pouco maior, pra acalmar os ânimos da plateia. Grande esperança, né? Tá com quantas músicas? 3 músicas, Tipo, né? 5 músicas, sabe? E o Axel Rose já sai. Chiliquento. Ele joga o microfone e sai, quebra pau absoluto, um dos pontos baixos da turnê, cara. Cara. E o Rhodes assume, né? O Guitar Tech. Qual o nome dele? John Marshall. John Marshall. Ele toca todas as músicas no lugar do James. Né? O James fala, não vou parar, ele tá fazendo fisioterapia porque realmente queimou, Sim. não vai parar, continua fazendo show, shows. só cantando, e o John Marshall ali tocando sua guitarrinha. Vem pro Brasil, né? Eles vêm pro Brasil, inclusive. Em 93 crer. eles vêm pro Brasil. Eu estava lá. Viper abriu, O Viper abriu. no Viper abriu, e o show do Metallica foi antológico. Na época eu entrevistei o Lars Ulrich. Rapidamente legal. ali, mas foi feita a entrevista. Que legal, Gastão. Em 94 eles resolvem fazer o quê? Eles dão um break, cara. Eles estão cansados, velho. Legal, eu não sei o que eles fizeram. Não, então, é um break, cara. Eles estavam assim. Eles foram pra padaria, eles foram pra praia, Comprar disco, comprar jornal na banda. Fizeram isso em 94. Eles ficaram quase 3 anos fazendo turnê. Quase 3 anos fazendo turnê. Daí em 94 eles falaram, precisamos de um break, cara. Daí cada um vai fazer o que quer. Um vai mergulhar, o James Hetfield vai caçar. Não sei porque ele gosta de caçar e tal, mas eles dão uma pausa mesmo na banda. Pra recuperar a inspiração e tudo Claro. mais. Começam lá em 95, se encontram de novo, já começam a produzir o material do Load. Sim. Que é o álbum que eles lançariam em 1996, um álbum polêmico na carreira da banda. E chamam o Bob Rock de novo, né? Exatamente. Porque deu tão certo no Black Album que tinha que continuar a história, né, cara? O álbum é bem diferente, Sim. né? Ele é pesado, mas o tipo de mixagem é diferente. O visual deles na capa é muito diferente. Porque se você for pensar bem, o Black Album eles ainda estavam com o visual do metal. De metal. Eles voltam No com Load, olho pintado, cabelo mais Cabelo curto. Quer dizer, provocou uma certa polêmica. A capa também é polêmica, que é um trabalho de um artista lá com sêmen dele e sangue bovino. Sangue bovino. É. Mas é legal porque é a primeira vez que o Metallica expõe visualmente aquela gama de influências que ele tem, né? Exatamente. É, cara. porque se você pensar bem, pela essa gama de influências, não seriam nem uma banda de metal. Let my heart go. Let your sun grow. Mama, let my heart go. Prova disso que você falou, Clemente, que eles vão parar no Lollapalooza.
que era um pode festival crer. alternativo. E muita gente torceu o nariz e falou, Metallica no Lollapalooza tira totalmente o caráter alternativo. Sim. Mas o próprio Metallica se sentia uma banda alternativa porque eles nunca contaram com a ajuda da mídia. Tem a ver. Né? Só tem a ver. contaram quando eles fizeram sucesso. Aí Sim. já Aí tava é- no sucesso, é. que nem o Sepultura aqui, né? Tava no sucesso, daí a mídia ajuda. Aí a mídia Né? empurra. Saiu do sucesso, a mídia Empurra pra baixo. Te dá uma mão só pra empurrar. Como eles ficaram um tempo parados, eles compuseram muito. Lançaram o Load, logo na sequência, um ano depois, eles lançam o Reload. Pode crer. Né, com sobras do Load, quer dizer, tinha muita música, mas eles acertam a mão numa música pelo menos, que é Fuel. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Que até hoje tá abrindo shows do Metallica, cara. Pelo menos o Essa show que eu música é vi, sensacional. abriu o show deles. É uma ótima música. Na verdade, o disco não é bom porque realmente são sobras que sobraram porque não eram legais. Não eram as melhores. Não eram as melhores. Se fossem as melhores, teria entrado no no Load. Com o sucesso aí do Load e do Reload, ele sai novamente em tudo. Não é uma banda que tá sempre na estrada, mas já começa a pensar no próximo álbum que vai ser lançado em 1999. Foi meio por acaso, né? Foi um encontro do Metallica com a Sinfônica de São Francisco. Cara, isso é sensacional, né? Funciona. Algumas vezes funciona. Em algumas músicas eu achei que não. Sim. Nas músicas mais antigas, se for ver, Não- funciona não- bem. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who you are. And nothing else matters. Quer dizer, são 2 shows que eles fazem juntos e rende um álbum ali que vai pro 2º lugar na parada. Quer dizer, a banda continua fazendo sucesso. Né? Sim. Com uma mistura inusitada na época, né? Alguns já tinham experimentado, mas uma sinfônica com uma banda de Thrash metal, thrash né? metal era coisa rara. É legal que sempre essas misturas geram uma coisa diferente, né? E acho que com Metallica não... Claro, né, cara? Porque eles respeitaram os arranjos, são bem feitos. Sim. O arranjo que não é bem feito na vida deles ali é em 2000, quando eles arrumam uma briga com o Napster, né? Lembra? Acho que Compartilhamento foi- era uma coisa nova, Sim. compartilhar música. Mas é uma fator de divisão, né, cara? E o Batera, que é vamos dizer assim, o homem dos negócios, assim, é o que mais foi o mais sem visão. O Lars Ulrich. O Lars Ulrich. Porque você pode fazer o que você quiser pra brecar o futuro, mas o futuro ele sempre chega. Ele arrumou uma briga, principalmente a figura dele. Muita gente, eu vi até camiseta lamentando que não foi ele que morreu no lugar do Cliff Burns. Na época, os caras aprontaram, ficaram com muita raiva dele, mas ele ganhou um monte de inimizade, Pode infelizmente. Mas tudo bem, eles superaram essa. 2001, depois deles arrumarem a briga com o Napster, Jason Newsted já estava meio insatisfeito com a banda. Acho que ele ficou meio envergonhado com essa briga também, não quis ser. bancar o Metallica, pediu as contas e saiu. Acho que ele já entrou numa situação estranha, né? Uma situação atípica, né? Acho que ali deu a água, né? Não. Ele substituiu um cara insubstituível, zoaram ele muito, o baixo nunca apareceu muito, quer dizer, ele ficou meio insatisfeito. Meio satisfeito. Saiu. Eles voltam pra gravar sem baixista, cara. Eles chamam novamente o Bob Rock, né? Pra gravar o variar. Sandanger, que é esse disco aqui, ó, em Que é um disco 2003. meio polêmico, lançado. né, cara? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Clemente, eu não gostei muito, não. Sabe o que eu não gosto nesse disco, por quê? incrível que pareça? O som de bateria. Acho fraco, É cara. fraco, né? É fraco. Tem aquele clipe lá de Sandanger que é muito legal, feito no presídio. Sim. Saint anger round my neck. Saint anger round my neck. He never gets respect. Eles queriam fazer um cara. disco um pouco diferente, falar não vai solar muito não, quiseram mudar um pouco. O Bob Rock toca baixo, né? Eles estavam sem baixista ainda. Mas naquela época eles arrumam o substituto do Jason Newsted, sim, que é um né? baixista de primeira, né? Que é o Robert Trujillo, né? Esse cara é legal. Que era da né? Infectious Grooves, tocou em um monte de banda, tocou com o Ozzy, tocou, né? Um monte de gente. Baixista de primeiríssima. A entrada dele tá registrada aqui, Clemente, desse documentário que eles lançam no ano seguinte, em 2004, que é o Some Kind of Monster. Que ele ganhou um pequeno adiantamentozinho de $1 milhão. Você tá na banda, queridão. A gente depositou $1 milhão na tua conta. Ele fica bem triste, né? Chateado, assim, tá. Cara. Aqui mostra todas as auguras que os caras passaram bicho, na gravação do Santanger, que não foi fácil pra eles. Continua ali, Clemente, né? Tão meio, nessa época, eles ficaram meio desanimados. Eles acharam que o disco ia ser um sucesso e não foi. Começa a trabalhar com calma nas próximas músicas do álbum que viria a ser o Death Magnetic, produzido pelo Ricky Rubin. Mudaram de produtor.
Deram cartão vermelho aí pro Bob Rock. Como não funcionou o St. Anger e o Bob Rock foi muito influente, eles falaram, cara, temos que mudar de produtor para fazer uma coisa nova. Tentou fazer uma volta às raízes da banda, né? Sim. Viram lá pro Kirk Hammett, quer solar? Sola, filho. Sola, desgraçado. Ficava ouvindo Master of Puppets, que foi o último disco gravado com Cliff Burton para pegar inspiração. Então, quer dizer, é um dos álbuns mais pesados que eles fizeram mesmo. Muita gente considera um retorno aos bons tempos do Metallica. Acho que eles se desviaram muito da essência do Metallica e resolveram retomar, né? Perceberam que a deles era aquela mesma, é um som mais cru, mais rasgadão mesmo, né? Por isso que a banda tem moral até hoje, né? Todos os shows estão lotados. 2011, Clemente, é isso aqui? 2011. Eles fazem um disco atípico. É um disco curioso, que é o Lulu, com o Lou Reed. Você ouviu? Ouvi, eu achei sensacional, ao mesmo tempo que é meio estranho, né? Porque... Eles gravaram separados, né? Tinham as letras, mas daí eles fizeram a música meio distante. Parece, não sei, não soa com uma coisa unidade, Mesmo assim tá lá. Estranho. Trabalharam com o Lou Reed antes do Lou Reed falecer, um dos caras que eu mais gosto é o Lou Reed, né? Eu vi um show com os dois cantando junto, então talvez eu não tenha sentido tanto essa distância, né? É engraçado, né? Eu não ouvi o disco, mas eu vi o show, e no show eu achei soa legal. Tá vendo? É curioso, cara, você pegar o disco você vai ver. Finalmente, Clemente, em 2003 eles dão o último passo ali do Metallica. O último não, mais recente. Já acabei com a banda. Through the Never, que é um filme, uma ficção misturada com o show do Metallica. Eles que bancaram. Eu vi isso, é bem legal isso. Mas flopou. When it all starts to make sense. You got a truck that's out of gas in the city, you gotta find it, and we got something the band needs tonight, okay? So get him back and you know what to do. Another night, another show. I do what they tell me. Pra terminar, mais uma sugestão, tá? Os Classic Albums ali, tem uns álbuns, né, que explicam como foi gravado o disco. Esse aqui é o do Black Album do Metallica. Pra quem gostar, então, aqui eles falam sobre tudo, como é que foi a gravação, por que o disco é um dos maiores sucessos, um dos sucessos mais retumbantes da carreira do Metallica. Mas é louco, né? Porque o Metallica virou uma banda de show, né? Talvez ela não tenha gravado mais álbuns tão bons como gravou no começo, mas ela se estabeleceu como uma grande banda de palco, né? Eu vi nesse ano e foi sensacional. Continuam mandando ver. Com certeza, é nóis. Aí, Metallica, ficamos aqui, hein? Cumprimos nossa promessa. 25 mil inscritos, a gente vai fazer a segunda parte do Iron Maiden com Bruce Dickinson. E ajuda nós, meu. Compartilha nossos vídeos, é muito importante pra nós, senão nós vamos embora, vai acabar o canal, não deixa acabar.